Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguir no nosso estudo de legislação penal extravagante. Hoje a gente vai trabalhar qual lei? A lei de abuso de autoridade, tranquilo? Então nossa matéria com vocês, legislação penal extravagante ou legislação penal especial, a mesma coisa. E qual que é a lei que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje? Lei de abuso de autoridade. Tranquilo? Lei 4898 de 1965. Essa é uma lei que hoje ela está bem em voga, tendo em conta que está sendo votado, está sendo discutido no Congresso Nacional a aprovação de uma nova lei de abuso de autoridade. Mas até o presente momento, a lei vigente de abuso de autoridade é a Lei 4898 de 1965, em que pese haver esse projeto de lei tramitando no Congresso, ele ainda está no decorrer do processo legislativo. Então, a lei vigente hoje e a que vai constar no seu concurso é a Lei 4898 de 1965. Vamos estudá-la? Vamos lá. Lei de abuso de autoridade, lei vigente 4898 de 1965. Tranquilo, senhores? Vamos lá. O que a gente tem que saber aqui? Vamos começar com o artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade. E aqui, senhores, na Lei de Abuso de Autoridade, a gente vai fazer a leitura de vários dispositivos legais da Lei de Abuso, da Lei 4898, tá? Vamos começar com o artigo 1º da Lei 4898. Senhores, só uma questão bem introdutória. Só para relembrar aos senhores que essa lei 4898 de 1965, ela foi criada durante o período da ditadura no Brasil. A ditadura no Brasil foi de 1964 a 1985. Então, a lei de abuso de autoridade que hoje vigente até o presente momento e que precisa ser atualizada, ela foi criada durante o período da ditadura, motivo pelo qual vocês vão ver que as sanções penais dessa lei, em especial a sanção de privação, a pena privativa de liberdade dessa lei, é uma pena muito irrisória, tranquilo? Vocês vão ver. E qual seria o fundamento disso? Essa lei, ela é da época da ditadura, tranquilo? E vocês vão ver, quando você vê a pena privativa de liberdade, já vou te antecipar, só para você entender, a pena privativa de liberdade da lei de abuso de autoridade é detenção de 10 dias a 6 meses. Professor, mas essa pena é muito baixa, essa pena aí não vai cumprir nenhum daqueles objetivos da pena que eu estudei em direito penal, prevenção geral positiva, prevenção geral negativa, prevenção geral positiva, prevenção geral negativa, ela não vai cumprir nenhum dos objetivos da pena. Senhores, concordo, a lei de abuso de autoridade precisa ser revista, tranquilo, mas só traga observação. Às vezes os dispositivos vão possuir penas muito brandas, em que pese uma das consequências da lei de abuso de autoridade ser também a perda do cargo, o agente pode sim perder o cargo pelo abuso de autoridade, a pena privativa de liberdade é bastante baixa, tranquilo? Detenção de 10 dias a 6 meses. Feito essa introdução, vamos iniciar o estudo da lei de abuso de autoridade. Artigo 1º, vamos ler? O direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal contra as autoridades que no exercício de suas funções cometerem abusos são reguladas pela presente lei. Pois bem, professor, conseguindo no seu caderno o artigo 1º, pausa a videoaula, copia. Tá. Professor, o que é relevante? O que eu tenho que saber que consta nesse artigo 1º? O que é que eu quero ressaltar para os senhores? Quero ressaltar que, primeiro, a lei já iniciou trazendo para o indivíduo, para o cidadão, o direito de representação contra o abuso de autoridade. Então, primeira coisa que está aqui na lei, o direito de representação, esta lei regulamenta o direito de representação. Eu vou aprofundar esse tópico mais à frente, mas já conseguindo no seu caderno. Esse direito de representação que consta aqui, em verdade, ele é um direito de petição. O que é direito de petição, professor? Nada mais é do que você noticiar a ocorrência do abuso. Então, já antecipando um tema que a gente vai aprofundar mais à frente. O que você tem que saber aqui? Primeiro,
a lei de abuso de autoridade estabelece o direito de representação e já antecipa um tópico que vai ser trabalhado mais à frente. Esse direito de representação, ele está a afirmar que os crimes da lei de abuso de autoridade possuem ação penal pública condicionada? Não. Esse direito de representação aqui não está ligado ao conceito de representação do Código Penal, daqueles crimes que possuem ação penal pública condicionada à representação. O direito de representação aqui, ele é adotado em outra acepção. Que acepção é essa? Não quer dizer, e eu já vou te antecipar, os crimes da lei de abuso de autoridade possuem ação penal pública incondicionada. Então, esse direito de representação é na mesma acepção da representação do Código Penal, dos crimes de ação penal pública condicionada à representação? E a resposta é não. Os crimes da lei de abuso de autoridade possuirão ação penal pública, incondicionada. Professor, então o que é esse direito de representação? Esse direito de representação, ele nada mais ele é entendido na acepção do direito de petição. Professor, o que é o direito de petição? É o direito do indivíduo de comunicar às autoridades a ocorrência do crime de abuso de autoridade. É o direito do indivíduo, do cidadão, de noticiar às autoridades, de comunicar às autoridades públicas a ocorrência do crime de abuso de autoridade. Tranquilo? Então, esse direito de representação, em verdade, ele é um direito de petição. O que é o direito de petição? É o direito do cidadão, do indivíduo, de comunicar às autoridades da ocorrência de um crime da lei de abuso de autoridade. Nada mais é do que notícia do crime. Nada mais é que o direito do indivíduo tem de noticiar a ocorrência de uma infração penal às autoridades competentes. E agora a gente vai ver para quem que ele vai noticiar. Direito de representação é um direito de petição, é o direito de comunicar às autoridades públicas que ocorreu um abuso de autoridade, é o direito de noticiar o crime. Isso aqui nada mais é que uma notícia do crime, lá do direito processual penal. Direito de representação é um direito de petição e nada mais é que uma notícia crimes ou notícia crimes, que noticiar, comunicar a ocorrência do delito às autoridades competentes. Agora, eu já trago para você o dispositivo legal que vai te dizer: professor, fui vítima de abuso. Tem direito de representação? Sim, a lei já diz. Tem o direito de peticionar? Sim, de comunicar aos órgãos públicos? Sim, de noticiar o crime? Sim, você tem esse direito. Para quem que eu comunico? A lei vai te explicar já já, tá? Por enquanto é isso. O que mais que os senhores têm que saber aqui? Vocês têm que saber que a lei de abuso de autoridade traz o direito de representação, já trabalhamos. Segundo, ela traz uma responsabilidade tríplice. Consigna no seu caderno. A lei de abuso de autoridade dispõe sobre uma responsabilidade tríplice do agente que comete abuso de autoridade. Então, a responsabilidade da lei de abuso de autoridade é somente criminal? Não. A responsabilidade da lei de abuso de autoridade é tríplice. Professor, tríplice em quais searas? Disciplinar, civil e penal. Então, a lei de abuso de autoridade, ela traz uma responsabilidade administrativa, civil e penal. Tranquilo? Então, a lei de abuso de autoridade trabalha só com responsabilidade penal, professor? Não, errado. Responsabilidade tríplice: administrativa, civil e penal. A responsabilidade na lei de abuso de autoridade é tríplice. Beleza? Essas são as observações que a gente tem para fazer do artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade. Ela traz o direito de representação e a responsabilidade tríplice do agente cometer abuso de autoridade no exercício de suas funções. Senhor, já atenta para isso aqui que mais à frente eu vou aprofundar um pouco. Olha aqui. Contra as autoridades que, no exercício de suas funções, a lei disse contra a autoridade que no exercício das suas funções cometerem abusos. Mais à frente, a gente vai aprofundar bem nesse tópico aqui e a pergunta seria: professor, o agente público cometeu um abuso fora das atividades e a lei só tratou no exercício de suas funções, no exercício dessa atividade. Como que fica? Esse agente público que, fora do exercício de suas funções, cometer abuso, ele responde por abuso de autoridade? Primeira coisa,
fixem a literalidade da lei. A lei tratou ela tratou do abuso de autoridade daquele indivíduo que no exercício de suas funções cometerem abuso. Mais à frente eu vou aprofundar e explicar para você e aquele indivíduo que fora do exercício de sua função cometeu abuso de autoridade. Ele responde pela lei 4898? Vamos estudar. Primeiro, saibam que consta da literalidade do artigo 1º, que fala no exercício de suas funções. Sigamos. Sujeito ativo. E aqui a gente já vai estudar o tópico que eu acabei de tratar com vocês. Quem que é o sujeito ativo? Quem que é o indivíduo que pode cometer abuso de autoridade? E aí, senhores? Quem que é o sujeito ativo? Quem vai ser o autor? Quem vai responder pelo abuso de autoridade? Quem pode cometer abuso de autoridade? Em sala de aula, eu brinco com os alunos. Não tem como você abusar de uma coisa que você não possui. Então, o abuso de autoridade, ele pressupõe que esse sujeito ativo, que esse autor, ele é a autoridade. Então, você abusa de uma prerrogativa que você possui. Então, eu brinco em sala de aula, não tem como você abusar de uma prerrogativa que você não possui. Então, abuso de autoridade é o que a gente chama de crime próprio. Professor, por que é crime próprio? Porque ele exige uma qualidade ou condição, crime próprio. O abuso de autoridade é crime próprio. Por que crime próprio, professor? Relembra para mim esse conceito. Crime próprio é aquele que exige condição ou qualidade especial do sujeito ativo. Ele não pode ser cometido por qualquer pessoa. Ele exige uma condição ou qualidade especial do sujeito ativo. Que condição ou qualidade especial é essa? É a condição de ser autoridade. Então, quem é o sujeito ativo? Quem pode cometer abuso de autoridade? Já conseguindo, abuso de autoridade é crime próprio. Quem pode cometer abuso de autoridade? As autoridades. Professor, quem é a autoridade? Já que o senhor está me dizer que só quem é autoridade pode cometer abuso de autoridade. Ok, quem é considerado autoridade? Vem aqui que a lei te diz. Artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade. Abre aí seu vade-mecum. O que ele diz? Considera-se autoridade para efeitos dessa lei quem exerce cargo, emprego ou função de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Então, gente, esse conceito de autoridade para fins da lei de abuso de autoridade é um conceito abrangente. Quem é considerado autoridade para fins de cometer abuso de autoridade? É o artigo 5º, aquele que exerce cargo, emprego ou função de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Então, tem que ser remunerado para cometer abuso de autoridade? Não. Tem que ser efetivo ou pode ser transitório? Pode ser transitório. Lembre, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Esse é o conceito de autoridade. Lembra? Abuso de autoridade é crime próprio. Ele exige uma condição especial do sujeito ativo. Que condição é essa? Ser autoridade. Enquadrar-se nesse conceito consignado no artigo 5º. Ok? Tá. OBS. E o indivíduo aposentado, professor? O agente público aposentado, policial civil aposentado, pode cometer abuso de autoridade? E a resposta é não. Tranquilo? Agente público, autoridade aposentada, pode cometer abuso de autoridade? E a resposta é negativa. Então, policial civil aposentado poderá cometer abuso de autoridade? Não. Aqui, ó, aposentado não pode cometer abuso de autoridade, tá? OBS 2, aqui. Senhores, essa OBS eu já vi ela cair em concurso algumas vezes. Muita atenção. O conceito de autoridade pública consta do artigo 5º. Tomem cuidado com a questão do munus público. Quem exerce munus público não é considerado autoridade para fins de responder pelo crime de abuso de autoridade. Repito, quem exerce munus público pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade? Não, tá? Então, quem exerce munus público pode responder por abuso de autoridade? Enquadra-se nesse conceito de autoridade pública? E a resposta é não. Olha aqui, não se considera autoridade pública quem exerce munus público. Professor, quem são essas pessoas? Lembrem,
o tutor, o curador, o administrador da massa falida, o depositário judicial. Quando você vir na sua prova indivíduos que possuem um munus público, como tutor, curador, administrador da massa falida, essas pessoas são consideradas autoridade? Essas pessoas podem ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade? A resposta é não. Elas não são consideradas autoridades. Tranquilo? Não são consideradas autoridade para fins de cometerem abuso de autoridade. Então lembre, munus público não é considerado autoridade. Pausa aí, quem quiser, quem ainda não fez, copia o slide, tá? Sigamos. Sujeito ativo. Senhores, ainda dentro de sujeito ativo, tá? Que é o que a gente está estudando aqui, sujeito ativo. A gente trabalhou OBS 1 e OBS 2. O que mais que eu quero trabalhar com vocês? Aquela questão lá do sujeito ativo, do agente, que ele é autoridade, mas ele comete o abuso fora do exercício de suas funções. Porque você lembra, na literalidade da lei, na literalidade do que consta do artigo 1º, lá consta daquelas pessoas que, no exercício de suas funções, cometerem abuso. É o que consta da literalidade do artigo 1º. E se aparecer essa redação na sua prova, você vai assinalar. Mas aprofundando um pouco. Professor, e aquele indivíduo que abusa da sua autoridade, mas fora do exercício de suas funções, ele pode ser responsabilizado por abuso de autoridade? Aquele indivíduo que, fora do exercício de suas funções, cometer abuso de autoridade. Ele pode ser responsabilizado? É o que consta aqui, ó. Vamos ler? Abuso de autoridade praticado fora do exercício da função. Como que fica isso, professor? Pode ou não pode responder por abuso? Haverá abuso de autoridade quando o agente fora de suas funções invoque essa condição para praticar o abuso, identificando-se como autoridade. Nesse sentido, a gente tem a lição dos professores Gilberto Passos de Freitas e Vladimir Passos de Freitas. Tranquilo, senhores? Então, o que esses doutrinadores, o que esses professores vão dizer? Eles vão dizer que quando o agente público, fora do exercício das suas funções, cometer abuso, ele pode responder pelos crimes da lei de abuso de autoridade? E a resposta é: podem, mas desde que eles invoquem a qualidade de agente público, desde que eles invoquem essa condição para praticar o abuso. O que é um julgado do TJ de São Paulo, que é bastante interessante? Quando o indivíduo ele estava andando na rua, normal, não estava no exercício das suas funções. E aí, quando ele se identificou enquanto autoridade, se apresentou enquanto autoridade, embora ele não estivesse no exercício de suas funções, quando ele se identificou como autoridade pública, o que o TJ de São Paulo entendeu? Ele invocou essa condição para praticar o abuso. Portanto, ainda que fora do exercício de suas funções, o indivíduo pode responder por abuso de autoridade? Sim, quando ele invocar essa condição para praticar o abuso, identificando-se como autoridade. Tranquilo? Por exemplo, o indivíduo é policial civil, ele não está de trabalho, ele está andando na rua normal como qualquer cidadão. Ele pode responder por abuso? Em tese ele está atuando na condição de civil, de particular. Tá. Pode cometer abuso? Pode. Desde que, na situação, no caso concreto apresentado, na situação narrada, ele invoque a condição de policial, ele se identifique enquanto policial civil e atue com dolo de abusar das prerrogativas, de abusar, de cometer abuso de autoridade. Desde que ele se identifique e desde que ele invoque essa condição, se identificando enquanto agente público. Na hora que ele se identifica como autoridade pública, entende-se que ele invocou as prerrogativas dessa função e aí ele pode responder por abuso de autoridade. Tranquilo, senhores? É um aprofundamento. O que mais? Abuso de autoridade sem que exista qualquer conexão com a atividade exercida pelo agente. Senhores, e essa questão aqui, ó, o indivíduo, ele comete um crime, mas essa conduta abusiva não possui, qualquer relação com a atividade exercida. Então é um agente público que ele abusa da autoridade,
mas ele abusa de uma autoridade, ele invoca uma autoridade para si que ele não possui. Ele abusa de uma autoridade sem qualquer conexão com a atividade exercida por ele. E aí, configura abuso de autoridade? Não. Professor, me dá um exemplo para ver se eu consigo visualizar isso melhor. De um agente que invoca uma autoridade pública que não tem qualquer relação com o exercício das funções dele. E o que eu te disse? Quando a gente abusa de uma autoridade, ele invoca essa autoridade de maneira abusiva, mas essa autoridade, esse abuso não existe, não possui qualquer conexão com a atividade exercida por ele. Ele vai responder por abuso? Não, não configura abuso. Olha o exemplo para ver se você entende isso. Um guarda civil municipal se apresenta na casa de um particular como delegado de polícia e dizendo cumprir o mandado de busca e apreensão. Mandado de busca e apreensão esse que ele nem possui. Tranquilo? Um guarda civil metropolitano apresenta-se, vai até a casa de um particular, de um civil, de um indivíduo, e se apresenta enquanto delegado e diz que vai cumprir o mandado de busca e apreensão. Esse guarda civil, ele comete abuso de autoridade? Não. Por que ele não comete, professor? Por causa disso, ó. O abuso de autoridade sem qualquer conexão com a atividade exercida. Ele não possui autoridade para aquilo que ele diz estar lá. Não existe qualquer conexão com a atividade por ele exercida. Então ele responde para abuso de autoridade? Não. Professor, quem que é que leciona nesse sentido aqui? Professor Fernando Capês. Leciona nesse sentido de que quando não houver conexão entre o abuso e as funções do agente público, não houver qualquer conexão, não restaria configurado o abuso. São as lições do professor Fernando Capês. Sigamos. Ainda dentro de sujeito ativo. Senhores, a gente está trabalhando de maneira um pouco mais aprofundada o sujeito ativo desse abuso de autoridade. Ainda dentro de sujeito ativo, concurso de pessoas. Senhores, vamos lá. O que você tem que entender aqui? O particular, o civil, via de regra, ele pode cometer abuso de autoridade? E a sua resposta deve ser o quê? Não, via de regra não. Então, via de regra, o particular, o civil, pode cometer abuso de autoridade? Não. Então, o senhor que está em sua casa, via de regra, nós, civis, particulares, não nos enquadramos no conceito de autoridade pública. Nós poderíamos responder por abuso de autoridade? Genericamente, não. Professor, mas em nenhuma hipótese, não. O civil, via de regra ou particular, ele não é autoridade pública e por não ser autoridade pública, ele não responde por abuso de autoridade. Mas, concentra, mas ele poderá responder pelo crime de abuso de autoridade quando ele atuar em coautoria ou participação com a autoridade. Então, conseguindo aí. Particular, civil, sozinho, isolado, ele pode responder por abuso de autoridade? Não, porque ele não é autoridade para abusar dessa autoridade. Então, particular, civil, de maneira isolada, tem como responder por abuso de autoridade? Não. Mas o particular, o civil, ele pode responder por abuso de autoridade? Sim, ele pode, quando ele atuar em concurso de pessoas, seja em coautoria, seja em participação com uma autoridade pública. Exemplo, um policial militar abusando dolosamente, cometendo abuso de autoridade, é auxiliado por um civil. Então, um policial militar, um policial civil que, ao abusar da sua autoridade, é auxiliado, tem coautoria ou participação de um civil, de um particular. E aí, professor, nesse caso de coautoria e participação, pode? Sim. Tranquilo? Então, civil pode constar isoladamente como autor? Ele pode cometer abuso de autoridade sozinho, na condição de particular? Não. Mas ele pode cometer na condição de coautor ou partícipe de uma autoridade. Tranquilo? Lembra do exemplo do indivíduo que auxilia um policial militar a cometer abuso de autoridade. Nesse exemplo, os dois responderão por abuso de autoridade. Professor, de onde que vem essa regra aí? Senhores, é a regra do artigo 30 do Código Penal, que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do delito. E aqui,
o fato de a exigência de ser autoridade pública é elementar do abuso de autoridade. Então, por ser elementar, ela se comunica ao coautor ou partícipe. Então, tudo que eu te expliquei que o particular pode responder por abuso de autoridade na condição de coautor ou partícipe quando ele atua em conjunto, em concurso de pessoas com autoridade, é a regra decorrente do artigo 30 do Código Penal. Tranquilo? Ok. Está até aqui no quadro. Abuso de autoridade pode ser cometido particular somente em concurso de pessoas, em coautoria ou em participação com a autoridade. Então, o particular pode cometer? Pode, mas desde que somente em concurso de pessoas. Sozinho, o particular pode cometer abuso? Não, tá? É isso que eu quero consignar aqui quanto ao sujeito ativo. Sujeito passivo. Então, quanto ao sujeito ativo, eram essas considerações. Lembrem o conceito de autoridade pública. Lembrem que abuso de autoridade é crime próprio. Agente aposentado, autoridade aposentada, comete abuso de autoridade? E a resposta é não. Particular pode cometer abuso de autoridade? Pode, desde que ele atue em coautoria ou participação com uma autoridade. Beleza? Com isso você vai acertar as questões de prova. E lembra, a autoridade pública é aquele que exerce cargo, emprego ou função, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Então, precisa ser remunerado? Não. Ok. Sujeito passivo. Senhor, sujeito passivo. Os delitos, eles possuem uma dupla subjetividade passiva. Então, quem que é sujeito passivo dos delitos? O sujeito passivo imediato, direto, mas porém eventual, é a vítima. O sujeito passivo imediato, indireto, mas porém constante, é o Estado. Então, quem que é sujeito passivo do abuso de autoridade? Senhores, sujeito passivo imediato, direto, porém eventual, é a vítima do abuso. Sujeito passivo indireto, imediato, mas constante, é o Estado. Senhores, isso aqui acontece, é a regra geral das infrações penais. Lá no direito penal, quando a gente estudar lá na videoaula de direito penal, sujeito ativo e sujeito passivo do delito, você vai ver que sujeito passivo constante de todo crime, de todo delito é o Estado, porque ele tem interesse na manutenção da paz pública. Então, todo e qualquer delito possui como sujeito passivo constante, porém indireto e imediato, o Estado, porque ele é interessado na manutenção da paz pública e no cumprimento das leis, tá? Então, sujeito passivo constante de todo delito é sempre o Estado, eventual, a vítima, tá? Objeto jurídico da lei de abuso de autoridade. Senhores, a lei de abuso de autoridade possui um objeto jurídico duplo. Olha aqui, objeto jurídico imediato ou principal, proteção dos direitos e garantias individuais ou coletivos. Objeto jurídico mediato ou secundário, regularidade e probidade dos serviços públicos. Então, a lei de abuso de autoridade possui uma dupla subjetividade. O que é o bem jurídico? O interesse tutelado pela norma de maneira direta, de maneira principal. É o quê? É a proteção dos nossos direitos e garantias fundamentais. Então, de maneira imediata, de maneira direta, principal, o que é a lei? Qual que é o interesse que essa norma quer proteger? Os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. De maneira secundária, de maneira mediata, o que ela quer tutelar? Qual que é o interesse? É a regularidade e probidade dos serviços públicos. O agente público lá do direito administrativo, você vai ver que lá no direito administrativo há um princípio que é um princípio da legalidade estrita. Ou seja, o agente público, a administração pública, ela deve atuar nos estritos termos da lei. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei manda. Em caso de silêncio, a administração pública pode atuar? Não. A administração pública só faz aquilo que a lei manda. Princípio da legalidade estrita, lá de direito administrativo. O professor vai trabalhar com vocês. Mas aqui, o que você tem que lembrar? Bem jurídico tutelado, imediato, direitos e garantias fundamentais. Mediato, regularidade e probidade dos serviços públicos, porque as prerrogativas atribuídas aos agentes públicos e a lei trata como autoridade. As autoridades públicas não são prerrogativas com fim em si mesmo. Elas são um meio para que ele cumpra as atribuições do seu cargo. Então, objeto jurídico aí na tela.
Elemento subjetivo. Senhores, aqui é muito importante. Muita atenção com isso aqui. Você, um indivíduo, só comete o crime de abuso de autoridade a título de dolo. Não é punido abuso de autoridade culposo. Então, qual que é o elemento subjetivo da gente? É o dolo, sempre, que pode, é o dolo sempre. Então, não existe abuso de autoridade a título de culpa. Não é punido no direito brasileiro abuso de autoridade culposo. Então, conseguindo aí no seu caderno, somente é punido o abuso de autoridade doloso, tranquilo? No Brasil, não é punido, não existe o delito de abuso de autoridade culposo. Essa é uma questão potencial de prova, tá? Abuso de autoridade no Brasil só pode ser cometido a título de dolo, tranquilo? O agente quer, ele atua com a intenção de abusar da autoridade que possui. Então, abuso de autoridade no Brasil somente pode ser cometido, somente é punido a título de dolo, tranquilo? No Brasil não existe, não é punido o abuso de autoridade culposo. Então, conseguindo que essa é uma questão potencial de prova. Abuso de autoridade no Brasil só é crime quando for praticado de maneira dolosa. Nosso item 3 aqui, formas de conduta. Professor, como que é que eu posso cometer abuso de autoridade? Na hora que a gente estudar os tipos de abuso de autoridade em espécie, vai ficar mais claro isso. Mas, por enquanto, como que eu posso cometer abuso de autoridade? Nosso tópico 3. Formas de conduta do abuso de autoridade. Quais são elas? Você pode cometer abuso de autoridade por ação, fazendo, por uma conduta comissiva, e você pode cometer abuso de autoridade por omissão, por uma conduta omissiva. Então, as condutas criminalizadas na lei de abuso de autoridade, você pode cometer abuso de autoridade tanto a título comissivo, por uma ação, quanto a título omissivo. Onde estão punidas as torturas a título de omissão? A linha C, D, G e I, tá? As alíneas C, D, G e I do artigo 4º punem o abuso de autoridade por omissão. Forma de conduta de abuso de autoridade pode ser por ação ou pode ser por omissão. Estou com tortura na cabeça. Estava gravando ainda há pouco a lei de tortura, tá? Mas aqui é lei de abuso de autoridade. Então, pode abuso de autoridade, tanto a título de ação quanto a título de omissão. Professor, onde está punido o abuso de autoridade por omissão? Eu quero ler na lei. Abre aí, artigo 4º, a linha C, D, G e I. Ok?